Jeremias 17, 13, e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Podem se assentar. Louvado seja Deus, irmãos. Queridos, o texto aqui, ele nos traz alguns ensinamentos muito, mas muito importantes. Nós vemos aqui uma mensagem que talvez o nosso olhar ele seja direcionado mais diretamente, é de enxergar que o Senhor fala aqui que Ele, através do profeta Jeremias, que Ele é a fonte de águas vivas. E eu quero começar a partir disso. E é o tema da mensagem de hoje, a fonte de águas vivas. Porque nós enxergamos aqui, quando o Senhor fala isso, eu nunca me esqueço do exemplo que o evangelista Rodrigo, ele gosta de usar no livro que ele, citei isso numa pregação esse ano já, se eu não me engano, um livro que ele estava lendo, meditando, aprendeu muito daquele livro, é de que muitas vezes nós somos aqueles que, ao invés de recorrermos às fontes de águas vivas, nós vamos buscar água naquela cisterna que normalmente é uma cisterna rota, que tem vazamento. Quantas vezes você talvez tenha passado pelo desprazer de ficar sem água? Creio que aqui, em algum momento, todos nós já ficamos sem água em casa, por exemplo. E talvez você só tivesse o abastecimento da caixa d'água, talvez você tivesse também uma cisterna, mas a cisterna ela estava vazia, ou estava com algum problema e a água estava vazando, ou talvez você tivesse um poço artesiano, e você, como nós temos aqui o poço, e você extraía a água do poço, mas talvez naquele momento o poço estava com água imprópria para o seu consumo, para banho, para cozinhar, o que quer que seja, para lavar roupa. O pessoal diz água salobra, né? Uma expressão que o pessoal às vezes usa. Então talvez você tenha tido desprazer de, por algum momento, ficar sem água. Só que você e eu sabemos que nós necessitamos de água a todo instante na nossa vida. Um ser humano é capaz de ficar um período relativamente maior sem ingerir um alimento, mas se ele ficar um período não tão grande sem água, ele vai perecer, ele pode morrer. Até porque o nosso corpo é composto de 75% de água, dizem os cientistas. Nós precisamos de água, irmãos. Só que espiritualmente falando, eu e você precisamos das águas vivas. E o Senhor aqui na palavra nos revela no versículo 13 de Jeremias 17, porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. Uma pausa aqui. Quem seria louco de saber, vou fazer aqui sempre essa correlação com a água no nosso organismo, sabendo que nós necessitamos de água para sobreviver, quem em sã consciência vai abandonar uma fonte de água? Quem em sã consciência? É interessante que, se nós virmos aqui, o texto fala fonte das águas vivas. Talvez você e eu nos lembremos daquela mulher que estava à beira do poço, Jesus ao meio-dia, sentada, descansando, estava cansada do caminho, e pede água àquela mulher, começa um diálogo com aquela mulher, e aquela mulher começa a argumentar, Jesus falar, e Jesus dizendo em um determinado momento que se ela soubesse de que ele poderia fornecer água viva para ela, uma água pela qual ela jamais teria sede, aquela mulher fica alvoroçada, sem discernir espiritualmente de que ele estava falando a respeito
da salvação nele e também, claro, do Espírito Santo. Agora, quando especificamente nós lemos aqui, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas, nós precisamos dar uma olhada lá no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 7. Por quê? Porque em João 7 nós temos uma referência aos rios de água viva. A partir do versículo 32 de João 7, porque nós vamos falar desses personagens aqui. João 7,32, diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus, os principais sacerdotes, mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse? Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Uma pausa. Jesus, então, ele secretamente aparece na festa, no grande dia, no clímax da festa, no último dia da festa dos tabernáculos. E no último dia da festa, Jesus se coloca de pé e faz essa proclamação, dizendo que se alguém tem sede, que recorresse indo a ele para beber. E é algo que, com certeza, no meio de onde foi, no último dia de festa, Jesus escandalizou os fariseus e os principais sacerdotes, que já estavam querendo o prender. Se nós lermos a continuação do capítulo aqui 7 de João, nós vemos a partir do versículo 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Eles tinham recebido uma ordem para prenderem Jesus, mas rejeitaram a ordem. E aí eles respondem no versículo 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, ninguém teve autoridade o suficiente para bater no peito e dizer: vem a mim que você vai beber. Vem a mim que vão fluir rios de água viva do seu ventre. Vem a mim. Eles ficaram maravilhados, extasiados com aquilo, você compreende? Versículo 47. Responderam eles, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Ou seja, vocês também se converteram a Jesus, o Nazareno? Para vocês ele também é o Cristo? Será que até vocês que estão conosco aqui no dia a dia, servindo, vocês estão sendo enganados também por ele? É claro que eles sabiam, nós vemos isso claramente na nossa leitura de hoje, em Marcos,
claramente nós vemos que aqueles homens, eles prenderam Jesus, julgaram Jesus de aquela forma esdrúxula, porque eles o invejavam. Então, eles sabiam que Jesus era o Cristo, sim. Eles tinham plena convicção disso. Mas eles receavam perder o status, o destaque, a posição financeira, a posição de respeito entre o povo, diante do Império Romano. Então, eles sabiam de tudo isso. Eles estavam com medo de perder o privilégio. Então, eles sabiam que Jesus era o Cristo. Versículo 48. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Ou seja, vocês estão querendo se render a Jesus, mas vê se alguém de nós está dando ouvidos a esse tal de Nazareno. Não. Nós não estamos dando ouvido a ele. Aí o texto continua. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. É como se fosse assim. Esse povo que não conhece a palavra de Deus, ele é maldito, porque se conhecesse a palavra de Deus, mas a palavra de Deus revela que Jesus era o Cristo, claramente isso. Nicodemos, e assim, irmãos, uma pausa, e Gálatas 3, de verdade, aquele que não conhecesse a lei, mas aquele que não praticava a lei é maldito. E Jesus tomou a maldição que era nossa sobre si. Então, até aqui eles não estavam muito errados, não. Versículo 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei o homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. Jesus causou um alvoroço completo quando ele declarou aquilo, irmãos. Quando ele declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Por quê, irmãos? Porque Jesus é a fonte de águas vivas, irmãos. E se hoje, eu não sei o que tem passado dentro do teu coração e da sua mente nesses dias. Talvez de domingo para cá, algumas coisas tenham acontecido diante de nós, que às vezes a gente perde a vontade de orar, e não precisa de muita coisa para a gente perder essa vontade. A gente perde a vontade de meditar na palavra, a gente perde a vontade de jejuar, a gente fica mais vulnerável à prática do pecado. E se bobear, irmãos, nós não queríamos nem estar aqui agora, nesse momento, cultuando ao Senhor. Estou falando alguma inverdade? E às vezes, nós nos esquecemos, o texto inicial que nós lemos, Jeremias 17:13, de que o Senhor, Ele é a fonte das águas vivas. Que o Senhor tem para nós aquilo que é vital, necessário, para que nós possamos ter vida. A água que você e eu precisamos diariamente vem do Senhor, amados. Aquilo que nós precisamos para que nós tenhamos vida, que faz parte de 75% da composição do nosso corpo, e espiritualmente falando, é aquilo que 100% você e eu precisamos, é a presença viva do Senhor em mim e em você. E ao nós esquecermos que Ele é a fonte de águas vivas, amados, nós recorremos às cisternas rotas, nós recorremos à caixa d'água, nós recorremos às antigas experiências que nós tivemos com o Senhor. E nós queremos nos manter de pé hoje, vivos, com a água que nós bebemos ontem, anteontem, mês passado, ano passado, mas na vida espiritual não é assim, queridos. Todos os dias você e eu precisamos ir buscar água na fonte de águas vivas. Nós precisamos, irmãos, é necessidade que nós temos. Não é questão de querer, não é questão de vontade minha e sua, mas é necessidade. Quando você está com sede, fisicamente falando, às vezes você não quer beber água, mas o teu corpo pede água, igual o meu agora. O corpo pede água, pede que a gente beba.
Talvez, no momento, a água que você precisa é aquela que vai saciar a tua sede. Talvez a água que você precise seja aquela para limpar, lavar as suas vestes. Talvez a água que você precise seja aquela para que você possa desfrutar, mergulhado nela, desfrutar de um momento, não de um momento, mas de você encontrar prazer na sua vida. Mas tudo isso nós encontramos o que nos sacia, aquele que nos limpa, que nos purifica, e aquele no qual nós temos o maior prazer de todos, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que prometeu enviar do seu Santo Espírito sobre todos aqueles que nele crescem. O texto aqui diz, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E quando Jesus ele fez isso aqui, irmãos, ele se coloca de pé, levanta e fala, Jesus fazia isso em algumas referências. Por exemplo, vá comigo, por favor, em Êxodo, no capítulo 17. A partir do versículo 1, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 17, 1 a 7. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali, um parênteses, irmãos, às vezes nós contendemos com aqueles que Deus coloca para nos pastorearem, para nos guiarem, para nos liderarem, reclamamos de alguma suposta necessidade que nós tenhamos, colocando na conta deles, sob a responsabilidade dele, aquela dificuldade pela qual nós estamos passando, por sermos discípulos de Cristo. E quando nós fazemos isso, irmãos, não só por esse texto aqui, claro, mas claramente em toda a palavra de Deus, eu enxergo que quando nós contendemos com aquele que Deus coloca sobre a nossa vida para nos pastorear, nós estamos tentando ao Senhor. Claramente eu enxergo isso. Então, se você está cogitando isso no teu coração, na tua mente, se arrependa em nome de Jesus. Versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Quando Jesus ele faz essa referência ali em João 7, versículos 37, 38, naquele momento era o ápice da festa. Por quê? Era a festa dos tabernáculos. Era uma festa que o povo relembrava o período que eles habitaram em tendas no deserto. Então, que o Senhor, a presença do Senhor via sobre eles ali no tabernáculo. Então, quando Jesus falou aquilo, no ápice dessa festa, o que eles faziam? Eles pegavam a água em vaso de ouro, pegavam em vaso de ouro a água, retiravam da pedra em lembrança a isso aqui, a Êxodo 17,
para lembrar que da rocha Deus tirou água quando eles estavam no deserto, quando eles tabernaculavam em tendas no deserto. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está falando que eu sou aquela água que vocês tiveram quando tiveram, claro, vocês, os antepassados, os pais, quando tiveram sede lá no deserto. Então, quem entendia do contexto da festa, entendia o que Jesus estava falando. Então, Jesus fazia essa referência aqui, mas Jesus também fazia uma referência a Isaías. Vá para, por favor, Isaías capítulo 12. Isaías 12, versículos 1 a 6. Porque quando eles faziam aquilo, era uma festa, irmãos. Não era um motivo de tristeza, eles não faziam isso carrancudos, pelo contrário. Isaías 12, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. E dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com a alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Era essa a referência, mas fica para nós um alerta. 1 aos Coríntios, capítulo 10, por favor. Em referência ao povo no deserto, a palavra nos alerta algumas coisas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Por quê? Que talvez hoje nós venhamos a estar prostrados no deserto, porque nós abandonamos a pedra que era Cristo, a fonte de águas vivas. Então, no nosso dia a dia, se nós queremos caminhar uma vida longe de Cristo, sem a vida de Cristo em nós, vivendo da forma como nós intentamos viver, sem nós nos recordarmos aquilo que as Escrituras dizem, aquilo que os ensinamentos de Jesus trazem para mim e para você, ignorando a obra da cruz do Calvário, a obra da salvação, a mensagem da cruz, ignorando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, desprezando aquilo que Jesus fez por nós, nós estamos abandonando a fonte de águas vivas, ignorando que a pedra era Cristo. E aí, talvez dentro do deserto no qual nós estejamos, nós ficamos prostrados, porque ignoramos Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí, voltando para Jeremias, por favor, Jeremias 17.
texto nos diz, versículo 13: Ó Senhor, esperança de Israel. Quando eu leio isso aqui, irmãos, esperança de Israel, o primeiro texto que me vem à mente é a referência de quando Jesus é apresentado no templo, Lucas no capítulo 2, a partir do versículo 25, vou pedir que você abra, por favor. Hoje, na nossa meditação, nós vimos a respeito, abra Lucas capítulo 2, nós vimos a respeito de José de Arimateia. Em Marcos capítulo 15, no versículo 43, a palavra faz uma referência também a isso. Chegou José de Arimateia, conselheiro honrado ou senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele tinha essa mesma esperança, mas vamos lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aquele homem sobre o qual estava o Espírito Santo, foi revelado a ele por meio do Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Cristo de Deus, sem ele ver o Messias, sem ele ver Jesus. E quando ele vê Maria e José chegando ao templo com aquele menino, com o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, mas ainda menino, ele se alegrou de uma forma tremenda, reconhecendo que Jesus era o Cristo, e profere esse cântico aqui que nós lemos, reconhecendo que nele, em Jesus, estava a salvação. Então, quando em Jeremias 17, 13, eu leio que o Senhor é a esperança de Israel, eu me lembro, o primeiro texto que eu me lembro é esse. Mas o texto continua no versículo 13, irmãos. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Irmãos, quando você lê uma coisa, isso aqui, aqueles que são envergonhados, escritos sobre a terra, por mais que para alguns críticos textuais, o texto que eu vou ler com você, para alguns ele foi acrescentado, no meu entender não. Quando nós lemos isso aqui, que serão envergonhados os que se apartam do Senhor e será escrito sobre a terra, eu me lembro do episódio da mulher adúltera, João capítulo 8. Vá comigo, por favor, João 8, para nós ilustrarmos a vergonha daqueles que abandonam, rejeitam o Senhor. Por quê, irmãos? Aqueles homens, e aí nós vamos voltar àqueles personagens.
de João 7, os mesmos. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo. Isso aqui, irmãos, é continuação daquilo que nós acabamos de ler em João 7, Jesus declarando, no ápice da festa dos tabernáculos, que ele era a fonte de águas vivas, que quem cresce nele fluiriam rios de águas vivas. Isso aqui é logo depois. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus, de novo eles, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E aqui eles precisavam, de acordo com o Levítico, apresentar não só a mulher, mas também o homem, né? Se ela é adúltera, ela adulterou com o homem, cadê esse que também adulterou? Eles não apresentaram ali no julgamento, e nem era um julgamento formal. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E aqui Jesus estava num momento delicado, porque se Jesus ele declara que sim, ela deve ser apedrejada, sem passar por aquele processo legal do julgamento, eles nem poderiam apedrejá-la, porque, por questão do Império Romano, eles eram proibidos de assassinarem, de executarem esse juízo de tirar a vida de alguém. Se Jesus diz que sim, ele estaria contra o Império Romano, ia arrumar um problema. Mas se Jesus também diz que não, ele estaria contra a lei. Mas Jesus é Jesus, irmãos. E aí no versículo 6, isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Eles foram na maldade. Ou por um caminho ou por outro, Jesus ficaria em aperto. Mas Jesus, Senhor, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Será que essa referência aqui é a referência lá de Jeremias 17:13? Que seriam envergonhados e seriam escritos na terra? Interessante, né? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência. Por que, irmãos, estavam acusados pela consciência? Porque mesmo eles sendo escribas e fariseus que deveriam discernir, compreender que Jesus era o Cristo, conhecendo a palavra de Deus, eles abandonaram a fonte de águas vivas, lá de Jeremias 17:13. Eles abandonaram, eles eram hipócritas, eles eram fingidos. E talvez você ou eu, com o conhecimento na palavra, com o tempo de vida cristã, com o exercício ministerial, nós abandonamos a fonte de águas vivas, abandonamos o Cristo, abandonamos ao Senhor. E aqueles que abandonam ao Senhor, não se engane, seu nome será envergonhado. Se não for aqui nessa vida, por algumas questões que nós vivenciarmos, naquele grande dia, nós passaremos pela vergonha eterna. Por quê? Porque abandonamos o Senhor Jesus. O texto continua aqui. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E para mim, isso aqui é a chave do perdão que aquela mulher recebeu. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Por que eu digo que essa é a chave do perdão que aquela mulher recebeu? Porque, ao contrário dos escribas e dos fariseus que foram tentar a Jesus, aquela mulher reconheceu que Jesus era o Senhor, irmãos. Será que você e eu, quando nós somos confrontados, ou melhor, nem sempre confrontados, mas quando o nosso pecado é exposto de que forma? Talvez durante a pregação, ninguém sabe, mas o pregador é usado por Deus para falar algo que fica escancarado o nosso pecado. Você já deve ter passado por isso, de você olhar para o pregador e pensar assim: como é que ele sabe disso? Ninguém sabe, nem o pregador, irmão, mas o Espírito Santo sabe. E talvez, quando o nosso pecado fica assim exposto, nós não fazemos como essa mulher, reconhecendo que Jesus é o Senhor, que por Ele ser o Senhor, que nos redimiu, que nos alcançou, que nos reconciliou com o Pai, que por meio do seu sacrifício traz perdão para mim e para você, nós deixamos de clamar por perdão ao Senhor, orgulhosos. E eu me sinto impelido pelo Senhor para falar isso. Deixa o teu orgulho, porque o teu orgulho vai te levar para o inferno. Para o inferno. O Espírito Santo tem confrontado a tua vida, o Senhor está falando especificamente. E você está orgulhoso. Orgulhoso. Arrependa-se em nome do Senhor Jesus. Arrependa-se em nome de Jesus. Faça como essa mulher. Reconheça que Jesus é o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Confessa diante de Deus, abandona e pede que o Espírito Santo te ajude a você não voltar mais a essa prática. Mas em nome de Jesus. Jeremias 17:13, irmãos. O texto é muito claro. Aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Por quê? Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Não abandona o Senhor. Que eu não abandone ao Senhor, amados. Que nós não abandonemos ao Senhor Jesus Cristo, mas que o nosso coração esteja totalmente entregue ao Senhor Jesus, aquele que é a fonte das águas vivas. Mas, e aí? Como fazer, irmãos? Como você e eu podemos não abandonar aquele que é a fonte das águas vivas? Pelo contrário, que ele seja, assim como a esperança de Israel, ele seja a esperança da nossa salvação. Versículo 14 diz: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Irmãos, quando eu leio aqui, cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, não tem como não nos lembrarmos de Isaías 53. Isaías 53, volta um pouquinho, o livro anterior, Isaías 53. Apesar de alguns idiotas, posso dizer assim, não reconhecerem que o texto está falando de Jesus, o texto está falando de Jesus, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura,
E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Só um parênteses, versículo 4, ele se cumpre lá em Mateus 8, versículos 16 e 17. Jesus curando muitos de enfermidades mesmo. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cura-me, Senhor, e eu sararei. É recorrendo a Jesus, é reconhecendo a obra de Jesus, nos sarando da nossa maior enfermidade, que é o pecado, da maior enfermidade da humanidade. É reconhecendo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Quando? Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Se você quiser, não precisa disso. Mas uma dica para você, seguindo o guia de oração que o nosso pastor preparou e por algumas experiências orando, seguindo ali os pontos do guia, está uma bênção para a glória de Deus, porque você vai se lembrando que dentro daquilo ali você consegue encaixar os seus motivos de oração, os propósitos de oração, e você vai muito além daquilo que normalmente você acaba orando no dia a dia. Mas dentro de um dos pontos ali no guia de oração, é mencionado exatamente sobre isso. Nós sermos gratos pela salvação em Jesus. Você é grato diariamente pela salvação em Jesus? Porque por causa das nossas transgressões, ele foi ferido, e por causa das nossas iniquidades, moído, e por causa das pisaduras dele, nós termos sido sarados. Todos os dias nós recordamos isso. Continua o texto. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. O rico aqui é uma referência a José de Arimateia, que nós meditamos hoje em Marcos 15. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Virá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Não tem como não ser Jesus justificando a muitos, né? Mas tem gente que, para mim, é idiota. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. O Pai enviou a Jesus, o seu Filho unigênito, para que, se você e eu crermos nele, na fonte das águas vivas, nós não pereçamos, nós não morramos, nós não sejamos condenados, mas pelo contrário, que nós tenhamos vida
eterna. O Senhor, Jeremias 17:13, o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Que Jesus Cristo seja o motivo da minha canção, que Jesus Cristo seja o motivo da sua canção, que todos os dias nós tenhamos um louvor de gratidão, um cântico de júbilo e gratidão ao Senhor, porque Ele nos alcançou, porque Ele nos curou, porque Ele nos sarou, porque nele nós somos salvos, porque crendo nele, de nós fluirão rios de água viva. Mas aqui vai a pergunta: você crê de verdade em Jesus? Eu creio de verdade em Jesus. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Nós confiamos plenamente nele para a nossa salvação. Nós nos comprometemos todos os dias a vivermos seus ensinamentos. Será que de verdade nós cremos no Senhor Jesus, a fonte das águas vivas? Vamos orar. Quero te chamar a orar comigo. Pai, te damos graças nessa noite pelo Teu grande amor. Te damos graças pela Tua fidelidade. Te damos graças, Senhor, porque Tu és bendito, santo, incomparável. A esperança de Israel se manifestou, assim como Simeão viu e se alegrou em ver a manifestação de Jesus Cristo, o Verbo encarnado ali, ainda como menino. Ele reconheceu que Jesus era o Cristo e se alegrou. Senhor, que nós nos alegremos reconhecendo que Jesus veio para a nossa salvação, que o Senhor comprou a nossa briga, Pai, que o Senhor nos reconciliou consigo mesmo na pessoa de Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos rogamos a Ti, que nós tenhamos essa esperança, a esperança da salvação em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a guardar firme essa esperança. Nos ajuda, Pai, a nós não Te abandonarmos, a nós não darmos as costas para Ti. Nos ajuda, Pai, a não fazermos como aqueles escribas e fariseus que, mesmo sabendo que Jesus é o Senhor, não queriam dar o braço a torcer, mas queriam viver da forma como eles bem desejavam. Pai, tem misericórdia de nós. Afasta isso de nós, Pai. Afasta dos nossos corações esse desejo mau, perverso, de querermos viver longe de Jesus. Afasta de mim, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós não queremos falar contigo em oração, nós não queremos meditar na palavra, não queremos jejuar, não queremos perdoar, nós não queremos aconselhar, nós não queremos pregar, nós não queremos fazer a obra, nós não queremos evangelizar, nós não queremos dar bom testemunho, nós não queremos, simplesmente não queremos. E assim nós estamos dando as costas para Ti, Senhor. Tu és a fonte de águas vivas, Senhor. O Senhor não é uma cisterna rota. O Senhor não é uma caixa d'água. Mas o Senhor é a fonte, é a origem, e não de qualquer água, mas das águas vivas. Tu és, Senhor. Senhor, que nosso desejo seja, Senhor, de saciarmos a nossa sede em Ti. Se nós tivermos vontade, desejo, Pai, necessidade de saciarmos a nossa sede, sacia-nos, Senhor. Só o Senhor pode saciar esse vazio que há dentro de nós. Se nós precisamos de águas vivas para nos purificarem de todo o pecado, para nos lavarem de toda iniquidade,
Nós sabemos que podemos recorrer ao Senhor Jesus, porque pelo seu precioso sangue derramado naquela cruz, nós somos perdoados. Lava-nos, fonte de águas vivas. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Se nós temos necessidade de termos prazer em algo, em alguém, em algo que traga para nós alegria de vida, nós sabemos que não é no prazer do mundo, não é naquilo que o mundo pode oferecer de distração, de entretenimento, mas nós sabemos que toda fonte de prazer está em Jesus Cristo. Jesus, que cada dia o nosso prazer seja o Senhor, seja nós louvarmos a Ti, seja nós falarmos contigo, meditarmos na Tua palavra, mergulharmos em Ti, Senhor, por favor, que o Senhor seja a fonte de águas vivas, fluindo em nós. Senhor, nós rogamos a Ti, por favor, que nós não nos envergonhemos de Ti te abandonando e por consequência sendo envergonhados, mas que nós possamos clamar a Ti, Senhor, cura-nos e seremos sarados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos, porque o Senhor é o nosso louvor. Que Jesus Cristo seja a cada dia o motivo do nosso louvor. Que essa palavra fique selada, Pai, nos nossos corações. Nos ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática, por graça e misericórdia, para sua glória. Em nome de Jesus, a fonte de águas vivas, que nós oramos gratos a Ti, Pai. Amém, Senhor.